bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que dentro do possível você esteja bem. Hoje vamos falar sobre um tema que já foi muito central nos estudos sobre o luto, que são as 5 fases do luto, de Elizabeth Kubler-Ross. Essa teoria foi um marco em sua época e ajudou a moldar o entendimento do luto por muitos anos. Mas como vamos ver hoje, a compreensão sobre o luto evoluiu e novas teorias surgiram para refletir as complexidades dessa experiência. Vamos falar sobre o porquê atualmente as 5 fases do luto já não são mais tão amplamente utilizadas, mas também sobre o importante legado que essa teoria deixou. Mas antes de continuar, se você chegou até aqui através do link ou da indicação de algum amigo, muito prazer. Meu nome é Priscila Gaúna, sou psicóloga, tenho 4 anos de experiência na área do luto e eu sou a psicóloga responsável pelo projeto Vale Lutar, que conta com esse podcast e também com o grupo online de acolhimento ao enlutado. Se você quer entender um pouco mais sobre os aspectos do luto, te convido a ficar aqui até o final e refletir sobre esse episódio. E caso alguém que você conheça também esteja vivenciando o luto, envie esse episódio para essa pessoa. E antes da gente continuar, eu quero pedir para que você curta esse conteúdo, que se inscreva aqui no podcast, seja pelo YouTube ou por alguma outra plataforma de áudio, como o Spotify ou Deezer, e não se esqueça de avaliar o conteúdo. Isso é muito importante tanto para mim e também para que mais pessoas que estejam vivenciando o luto ou que estejam querendo entender um pouco mais sobre o tema possam receber esse conteúdo, assim como você. Para começarmos, vale relembrar quais são as 5 fases do luto propostas por Elizabeth Kubler-Ross em seu livro Sobre a Morte e o Morrer, publicado em 1969. Essas fases são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, e descreviam o que, segundo ela, seria o processo emocional que uma pessoa passa ao enfrentar aí a vivência da proximidade da própria morte. É importante notar que Kubler-Ross desenvolveu essa teoria a partir de seu trabalho com pessoas que estavam adoecidas nessa impossibilidade de cura, ou seja, ela estava se concentrando no luto antecipatório, mais voltado para aquele vivido por quem está enfrentando a própria morte. Seu trabalho foi revolucionário. Ele trouxe à luz um tema que até então era tratado com muito silêncio e até um tabu, né? Que continua sendo um tabu até hoje, que é a morte. Então, ao propor essas fases, a Kubler-Ross ajudou a dar voz ao sentimento das pessoas em processo de morrer, permitindo então que essas emoções fossem mais compreendidas e respeitadas. Por isso, é fundamental que a gente reconheça o quanto a sua teoria foi crucial para humanizar o atendimento médico e psicológico a pacientes terminais. No entanto, com o passar dos anos, essa teoria das 5 fases do luto passou a ser aplicada também a outros tipos de perda, né, como a morte de um ente querido, ou até mesmo separações e grandes mudanças de vida. E foi aí também que surgiram algumas limitações, né? Então, estudos e observações mais recentes sobre o luto apontaram que nem todas as pessoas passam por essas fases, né? E que essas fases também não acontecem de maneira linear ou mesmo na mesma ordem. Mas isso também a Elizabeth falava, né? Que não era sempre linear, não era sempre na mesma ordem, mas penso que o mais importante é a questão de perceber que nem todas as pessoas vão viver exatamente essas 5 fases. Algumas podem, por exemplo, não sentir raiva, né? Ou não ter esse momento de barganha com a realidade da perda. Outras podem alternar entre emoções de aceitação e tristeza, como se depois de aceitar ela deixasse de aceitar, né? Em um movimento que não segue em uma sequência rígida. O luto foi compreendido como um processo muito mais complexo e fluido do que uma sequência de etapas. Cada pessoa vivencia o luto de maneira única, né? Como a gente já falou aqui diversas vezes. Dependendo aí de fatores como a relação que tinha com a pessoa falecida, suas crenças, o apoio que recebe e até mesmo experiências anteriores de luto. É justamente essa individualidade que teorias mais atuais procuram reconhecer. Para falar com vocês hoje sobre isso, eu vou trazer aqui alguns nomes, tá? De teoria, de autores, mas eu vou trazer isso de uma forma mais simples e não muito com psicologuês, tá bom? Então, não se preocupe que não vai ser uma aula.
Uma das teorias que trouxe essa visão mais flexível sobre o luto é o modelo dual do luto, da Margaret Straub e o Hank Schutt. Você não precisa guardar todos esses nomes, tá tudo certo. Mas eles falam basicamente aquilo que eu sempre trago aqui para vocês, que o luto envolve aquelas oscilações, né, entre os dois tipos de enfrentamento, o de focar mais na perda e o de focar mais na restauração. Então, ao invés de fases rígidas, o luto é visto como um movimento contínuo entre a dor e os esforços para seguir em frente. Essa ideia nos lembra mais uma vez que o luto não é um processo linear, que ele é muito dinâmico. Além disso, o psicólogo William Worden traz as tarefas do luto, sugerindo que o luto envolve algumas tarefas, como aceitar a realidade da perda, ajustar-se a um ambiente sem a pessoa amada, enfim. Essas tarefas podem ser vividas de formas diferentes e em diferentes tempos por cada pessoa. O foco aqui está na capacidade ativa do enlutado de trabalhar essas tarefas, ao invés de passar por estágios passivamente. Então, lembra aqui que a gente sempre fala sobre o trabalho no luto? É justamente por isso. Não é o tempo que resolve tudo. É o trabalho diário desse luto que vai te possibilitar elaborá-lo de uma forma saudável. Uma outra teoria, né, que é a teoria do apego do John Bowlby, também influenciou profundamente os estudos sobre o luto, que nos lembra que o vínculo emocional que temos com a pessoa que amamos continua a influenciar nossa vida, mesmo após a morte delas. Então, quando perdemos alguém, o luto é a forma de processarmos a dor da ruptura desse apego. Então, essas teorias mais recentes, claro que ainda temos outras, né? Elas vão reconhecendo que o luto é muito mais uma experiência de trabalho e adaptação do que de seguir fases fixas. A dor da perda, a reconstrução da vida sem a pessoa e a busca por significado são elementos que coexistem, né, e que se alternam ao longo do tempo, em ritmos e intensidades diferentes para cada pessoa. Ainda assim, a importância do trabalho de Elizabeth Kubler-Ross não pode ser ignorada. Sua teoria abriu portas fundamentais para que o luto fosse tratado de forma mais aberta, mais empática, mais respeitosa, especialmente no contexto do luto antecipatório do paciente, ou seja, quando a pessoa está enfrentando a própria morte. Antes dela, essas emoções, esses sentimentos eram muitas vezes relegados ao silêncio ou muito minimizados, né? Ela nos ajudou a reconhecer que as pessoas que estão morrendo têm direito a expressar suas emoções e a serem compreendidas em seu sofrimento. Seu trabalho foi um ponto de partida essencial para tudo o que sabemos hoje sobre o luto. E é justamente por isso que, ao olharmos para as teorias mais atuais, vemos um aprofundamento desse legado. O luto não é algo que se resolve em etapas, mas sim um processo profundamente pessoal e muitas vezes sem uma linha de chegada. Então, por que a teoria das 5 fases já não é mais tão amplamente utilizada? Porque com o tempo e com mais estudos, nós podemos compreender que o luto não segue essa trajetória única ou pré-determinada. Cada pessoa vive o luto à sua maneira, no seu tempo. Isso não significa, tá, que as fases de Kubler-Ross estejam erradas, mas sim que o luto é uma experiência aí um pouco mais complexa, né, mais individual do que se imaginava originalmente. E essa evolução é um reflexo da própria natureza do luto. Ele muda, se adapta, se transforma assim como nós. E o nosso entendimento sobre ele também continua a crescer. Para você que ficou até aqui comigo, muito obrigada por me escutar. Aproveita e envie esse episódio para mais algum amigo ou para algum familiar. No próximo episódio, vamos trazer os impactos do luto na vida de uma pessoa. Te espero. Um abraço. Até lá! Podcast Vale Lutar. Aqui morte, morrer e luto são assuntos naturais.